Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, interrompendo a cor roxa do Advento, a Igreja se veste de branco para celebrar a festa da principal padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, tal como ela se revelou ao índio recém-convertido ao cristianismo, Juan Diego, em 1531. A primeira leitura hoje, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, diz que o Senhor nos tornou filhos porque recebemos um espírito de filiação, o espírito pelo qual nós clamamos a Deus, Abba, Pai, que nós recebemos também a herança, porque se somos filhos, somos herdeiros. E tudo isso aconteceu por causa do Filho de Deus, nascido de uma mulher. E ele nasceu quando se completou o tempo previsto. Quando os tempos se completaram, linguagem tirada dos relógios de água ou de areia, em que um recipiente de baixos se enche, então se diz que o tempo se completou. Outra tradução, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. A mulher pela qual Deus enviou seu Filho não é um simples envelope. Ela não apenas carregou e envolveu, mas ela gerou, comunicou a ele a sua natureza humana. Se Jesus é Deus, deve a sua natureza divina ao Pai, que o gerou eternamente. Se Jesus é homem, deve a sua natureza humana a Maria, que o gerou no tempo da sua encarnação. Por ela ter gerado aquele que é Deus, ela é mãe de Deus. Mas como pode a criatura ser mãe do Criador? Isto é um mistério, concordo, mas não é absurdo. Se fosse absurdo, não poderíamos aceitar. Se é mistério, podemos aceitar como não irracional, mas acima da nossa razão, e devemos, por causa disso, glorificar a Deus. Foi na qualidade de Mãe de Deus que Nossa Senhora apareceu ao índio já canonizado, São Juan Diego. Era um índio asteca da recém-descoberta América. Ele ia para a aula de catecismo e a Santa Missa. Quando foi abordado por Nossa Senhora, ele não sabia quem era, no Monte Tepeyac. E aquela senhora tão radiante e bela pediu que construísse ali uma igreja em honra dela para que ela prodigalizasse as suas graças. E encarregou aquele índiozinho a ser embaixador dela diante do bispo. O bispo, vendo uma figura tão humilde pedindo uma coisa tão grande, não deu importância. E como ele voltasse a pedi-lo de Nossa Senhora e insistisse, o bispo pediu que Juan Diego pedisse à Senhora um sinal, um milagre, para testar a veracidade daquela aparição. Quando, uma outra vez, Juan Diego foi até a cidade do México para procurar um sacerdote, porque o seu tio estava doente, quis contornar o monte para não se encontrar com Nossa Senhora, mas ela veio ao encontro dele. Disse que o seu tio estava bem, que não devia se preocupar com a doença dele e que ele, Juan Diego, não deveria se preocupar também, porque não estou eu aqui, que sou tua mãe. Estas palavras tão ternas de Nossa Senhora valem para Juan Diego, a quem ela chama o menor dos meus filhos, e valem para todos nós. E ordenou que ele fosse até o monte que ele havia contornado para colher algumas rosas. Mas era dezembro. Dezembro naquela região é inverno. Rosas naquela época, inverno em um terreno estéril, só milagre. Mas lá estavam elas, belíssimas rosas, rosas de castela, que ele envolveu no seu manto e, amando de Nossa Senhora, levou-as até o bispo, Dom Juan Zumárraga. E quando ele abriu o seu manto e as rosas foram caindo no chão, desenhou-se no manto dele a imagem de Nossa Senhora, tal como nós a vemos hoje na Basílica de Guadalupe. Nossa Senhora foi assim
a evangelizadora da América recém-descoberta. Lembremos que esta aparição se deu em 1531. A América era um continente absolutamente novo. E Maria Santíssima veio aqui para anunciar a Boa Nova a um nativo deste continente, proveniente de uma cultura que tinha o hábito de matar crianças em sacrifício aos seus deuses, para anunciar a Boa Nova. A Boa Nova que ela anunciou foi a recuperação da saúde do seu tio, o fato de ela ser mãe de Deus e o fato de ela querer trazer muitas graças para aquele país e para pessoas de outros lugares que lá viessem, no templo que ela queria que fosse construído naquele monte. Aquele manto foi guardado, a igreja foi construída, depois ampliada várias vezes, até chegar à Basílica que tem hoje o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. O nome Guadalupe foi dado porque Nossa Senhora também apareceu ao tio de Juan Diego e disse que queria ser chamada com este nome, Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe, uma palavra cujo significado se discute até hoje. Provavelmente Guadalupe significaria aquela que esmaga a serpente. O Evangelho apresenta hoje a visita de Nossa Senhora a Isabel. Por quê? Porque ela foi lá na casa de Isabel como evangelizadora, e ela foi também sobre um monte. E ela trouxe alegria para aquela casa e a efusão do Espírito Santo que veio do seu filho Jesus, que ainda não havia nascido. O Espírito Santo santificou João Batista no ventre de Isabel e fez com que Isabel profetizasse, chamando-a a mãe do meu Senhor. E fez depois com que Nossa Senhora também profetizasse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tudo aqui é alegria, e alegria sobre o monte. Por isso, o texto foi escolhido hoje para a festa que celebramos. A imagem de Guadalupe é misteriosa em todos os sentidos. Primeiro, o manto que o índiozinho trazia é feito de fibras muito ralas, e ele não consegue se conservar por muito tempo, ele se corrompe. No entanto, ele está intacto durante séculos. A imagem, a pintura, não é de nenhum pigmento conhecido. Ninguém sabe explicar a origem. E ela é tão rica em detalhes que é possível, observando a retina de Nossa Senhora na imagem, desenhar a cena com os personagens que estavam presentes quando Juan Diego abriu o seu manto na presença do bispo. O ambiente em que a imagem foi guardada é extremamente corrosivo. O ambiente lá corrompe todos os materiais, mas não corrompeu aquele pano. A imagem tem vários detalhes, entre eles uma cinta azul que as índias astecas usavam durante a gravidez, para dizer que ela, que se apresentou como mãe de Deus, também se apresentou como grávida. Isto significa a valorização da gestação e um repúdio à prática do infanticídio e do aborto. É por esse motivo que Nossa Senhora de Guadalupe é usada, é invocada pelo movimento pró-vida, sendo ela padroeira da América Latina e imperatriz das Américas. É muito oportuno invocá-la sob este título, Nossa Senhora de Guadalupe, para livrar-nos da maldição do aborto. A predileção dela pelo pequeno Juan Diego, a quem o bispo não queria dar crédito, é a predileção dela pelos pequeninos. A ele ela chama menor dos meus filhos. Ela tem uma predileção especial por aqueles que Deus também ama de modo especial, os menores. Não há ninguém menor do que a criancinha por nascer. É um dia de nós pedirmos a Nossa Senhora que renove hoje o que ela fez alguns séculos atrás, que venha nos libertar da cultura da morte, que venha tornar o aborto não apenas proibido, mas impensável em nosso continente. Que se houver algum sangue derramado aqui, nunca seja o de uma criança inocente, indefesa e muito menos amparado pelo Estado. Que nós também tenhamos a mesma prontidão daquele índiozinho de sermos embaixadores de Nossa Senhora, mesmo que pareça que não vai dar certo, como parecia que não, porque ela pode
pela sua poderosa intercessão, fazer maravilhas. Ela obteve a cura do seu tio, obteve o florescimento de rosas no deserto e em pleno inverno, e obteve que o bispo reconhecesse a veracidade daquela aparição e ordenasse a construção da igreja. Ela pode. Vamos pedir a ela, então, que nos dê um grande amor pelos pequeninos, que nos faça pequeninos também e que nos torne diligentes, apressados em subir as montanhas para anunciar a boa nova e para livrar as gestantes da maldição do aborto. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.